Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, final de semana ou é Copa do Nordeste ou os regionais espalhados por este Brasil enorme. E nesse domingão tivemos vários jogos legais, vários clássicos, né? Clássico mineiro, clássico paulista, tivemos clássico carioca no sábado. E agora vamos falar de um jogo que não é um clássico, como se diz na palavra, mas foi um bom jogo do Campeonato Carioca. Vamos falar da vitória do Fluminense de 3-1 sobre a Portuguesa no Maracanã. Maracanã com mais ou menos 6.000, 6.500 torcedores. Deu mais do que no clássico Botafogo e Fluminense no Engenhão. Mas mesmo assim uma vergonha com esses 6.000 e pouco que o Fluminense colocou no Maracanã. Não dá para pagar nada, porque eu acho que para sobrar alguma coisa do Fluminense tinha que ter no mínimo 18.000. É um absurdo esse caso do Maracanã também, essas taxas que se cobram, tem que se dar um jeito de qualquer maneira nisso. Mas isso aí é problema político. Mas o Fluminense, nessa terceira rodada, ganhou da Portuguesa de 3-1, é líder do seu grupo. O Vasco ainda joga, pode passar o Fluminense, mas o Fluminense está fazendo o seu papel. Empatou a primeira, ganhou a segunda de 4, agora 3-1. Torcida começa a ficar empolgada. Se eu chegar e falar para a torcida não ficar empolgada, não vai adiantar. Mas eu tenho que fazer uma análise bem realista do que foi o jogo. A Portuguesa não jogou mal, a Portuguesa jogou bem, dificultou para o Fluminense. A Portuguesa teve chance em determinados momentos até de empatar o jogo. Antes da Portuguesa sofrer o segundo gol do Fluminense, ela teve a chance de empatar, sofreu o segundo gol, fez logo o 2-1 em seguida. Depois se abriu um pouco tentando empatar, acabou sofrendo o terceiro gol. Mas a Portuguesa fez um bom jogo. Dos times aí de menor investimento, a Portuguesa mostrou uma qualidade. Eu gostei de algumas coisas que eu vi da Portuguesa. O Romarinho, bom jogador. A zaga ali atrás tem um jogador interessante. À frente ali, o Diguinho se movimenta bem. Tem umas peças interessantes de Portuguesa e dificultou, como eu falei. O Fluminense ganhou merecido. Só que, meu amigo torcedor do Fluminense, estava muito preocupado no início. No final do ano, eu falei, olha, o ano do Fluminense de 2019 tem tudo para ser pior do que de 2018. Não é o que está acontecendo nesse início. O Fluminense está me surpreendendo. Está me surpreendendo mais do que o Botafogo. O time do Fluminense é mais arrumado que o do Botafogo. O time do Fluminense, o futebol, está um futebol mais agradável do que o futebol do Vasco. Eu não vou falar em relação ao Flamengo, porque por mais que não queiram escutar, o Flamengo está num patamar diferente. Não tem como não falar. Infelizmente, não queria falar isso. Queria que todos os quatro estivessem no mesmo. Mas está num patamar diferente. O Flamengo pode não estar jogando bem ainda, mas o time do Flamengo, quando encorpar, quando as peças começarem a se encaixar e começar a dar liga, o time do Flamengo dá um salto de padrão que nem Fluminense, nem Botafogo, nem Vasco, pelas peças que tem, vai conseguir chegar. Isso quer dizer o quê? Que o Flamengo vai sempre ganhar? Não. O Fluminense pode ganhar do Flamengo, sem problema nenhum. O Botafogo pode ganhar do Flamengo, o Vasco pode ganhar do Flamengo, sem problema nenhum. Eu estou falando que a gente está falando em relação às peças, opções de peças. O Fluminense está montando um time, mas ele não tem um elenco. O Botafogo está tentando montar um time, mas não tem um elenco. O Vasco está tentando montar um time, mas não tem um elenco. O Flamengo está montando um time e tem um banco de reservas para montar um elenco. Então, o que eu falo em relação a isso? O tanto que no jogo
Botafogo e Flamengo, o que fez a grande diferença foi o banco de reservas. Quem entrou, que mudou o jogo. Então, é disso que eu estou falando. Mas 11 contra 11, pode acontecer qualquer coisa. Empate, vitória de um, vitória de outro, porque futebol se resolve com a bola no chão e 11 contra 11, independente de nome. E hoje, como eu estou falando, o time do Fluminense, mais time que a Portuguesa, mas teve dificuldade com a Portuguesa. Ganhou, mas teve dificuldade. Então é isso que eu estou falando. 11 contra 11, lá se resolve. E o Fluminense, como eu falei, mereceu ganhar. Só que, meu amigo torcedor do Fluminense, sei que você está empolgado. Não vou tacar um balde de água fria na sua empolgação. Não é isso. Mas eu vou detalhar alguns detalhes que eu observei, que vocês podem, com o passar do tempo, observar. Eu falei isso no outro jogo e vou falar de novo. O Fluminense continua subindo com os dois laterais ao mesmo tempo. O tanto que no primeiro gol do Fluminense, que foi o lateral direito que fez, o lateral esquerdo estava lá na frente. Então estavam os dois. A hora que o Fluminense jogar com um time que joga com dois jogadores abertos com velocidade, o Fluminense vai ter muito problema, porque o Ayrton, que faz a proteção, é lento. Vou falar de novo. Falei no outro jogo e estou falando de novo. Outra, o time do Fluminense jogou primeiro tempo. Primeiro tempo foi todo o Fluminense, jogou bem, só que só jogou pelo lado esquerdo. Quase não teve jogada pelo lado direito. Não sei se eles estavam com medinho do sol, que estava o sol do lado, mas só jogaram Mascarenha, Everaldo. Que na verdade, o Fluminense joga praticamente no 4-4-2. O Everaldo que faz aquele meio de campo pela ponta, pelo lado esquerdo, porque o colombiano não vai para o lado direito, ele fica centralizado e o Luciano também fica centralizado, ou seja, é um 4-4-2. É um 4-4-2. O Everaldo sobe pelo lado esquerdo, quando tem que sair um pouco, sai o Bruno Silva pelo lado direito, só que saiu muito pouco. O Bruno Silva saiu muito pouco, estava ajudando a marcar. Então no primeiro tempo o time do Fluminense ficou torto, só atacava pelo lado esquerdo e estava dando pressão, estava funcionando. Só que quando o time da Portuguesa conseguiu marcar aquele lado, o time da Portuguesa começou a roubar a bola e no final do primeiro tempo deu pressão no Fluminense. Poderia ter até empatado. Então, o Fluminense tem que ter mais variação. Jogadas pelo lado direito, jogadas pelo lado esquerdo. E isso está me preocupando. Os laterais estão subindo ao mesmo tempo. Quando o Fluminense perde a bola, o Fluminense está matando a jogada com falta. A hora que pegar um time com habilidade e com velocidade pelas pontas, o time do Fluminense vai ficar todo amarelado. Porque ele está quebrando a jogada com falta. E isso é um recurso, mas é perigoso quando você jogar com um time com habilidade. E o Fluminense virou o primeiro tempo bom, 1-0, jogando mais. No segundo tempo, a Portuguesa melhorou muito, o time do Fluminense começou a dar uma cansada, o Ayrton já não estava conseguindo mais marcar, o Diniz estava preocupado com o Ayrton, porque ele não estava com preparo físico legal, já não estava conseguindo acompanhar, a marcação começou a ficar frouxa e a Portuguesa começou a dar mais sufoco ao Fluminense. Quando a Portuguesa estava no seu melhor momento, o Fluminense fez o segundo gol. E a Portuguesa não tinha mais nada a perder, foi para cima, não jogando individual, acabou fazendo o 2-1 e criou moral e foi para cima, acabou tomando o contra-ataque, o Everaldo com uma jogada pelo lado, o Bruno Silva com a jogada pelo lado direito, a jogada do segundo gol foi com o Everaldo pelo lado esquerdo, e o Bruno Silva numa jogada pelo lado direito, que o Ayrton já tinha saído, já tinha entrado no outro jogador. O Bruno Silva foi pelo lado direito, conseguiu fazer a jogada pro Luciano e fez terceiro, porque conseguiu brecha, porque a Portuguesa foi toda para cima. O time do Fluminense tem uma movimentação muito boa. Quem olhar assim à primeira vista parece ser meio bagunçado, mas não é, porque o Fluminense se movimenta muito no ataque, o ataque se movimenta muito. O Luciano, o colombiano, o Everaldo, os laterais chegam com muita força ao ataque, chega com muita gente ao ataque Fluminense, legal, mas o problema é a recomposição.
a recomposição do Fluminense vai dar problema. Eu estou esperando o Fluminense jogar com um time um pouco mais forte, um clássico. Quando o Fluminense jogar um clássico, aí eu quero ver. Independente com quem seja, Flamengo, Botafogo ou Vasco, que tem um outro caráter, outro modo de jogar. O clássico tem todo a sua mística. São jogadores com habilidade um pouco maior, com um manejo com a bola um pouco melhor que a da Portuguesa. Não estou me desfazendo da Portuguesa, mas tem um manejo melhor. Aí eu quero ver esse setor defensivo do Fluminense, essa recomposição. A parte ofensiva, legal, movimentação, legal. Mas a minha preocupação com o Fluminense é os dois laterais subindo e o Ayrton na marcação. Como é que vai bloquear se jogar com dois jogadores abertos e com um time mais habilidoso? Mas isso, quando acontecer, eu faço análise. Por isso que eu estou pedindo para o torcedor do Fluminense ter um pouco de calma. Quando empatou a primeira partida, tá tudo errado. Calma, tá início de trabalho. E o início de trabalho tá muito bom. O início de trabalho tá muito bom. Não fazia gol em 2018. Ficou uma sequência enorme sem fazer gol. Pô, agora já fez 1 no primeiro jogo, fez 4 no segundo, fez 3, agora só 8 gols em 3 jogos. Então aquele problema de gols acabou. O Diniz acabou. O problema agora, a meu ver, é a parte da recomposição e a parte defensiva, que o Fluminense ainda não foi muito acionado. A parte de recomposição defensiva, o Fluminense não foi muito acionado. Eu quero ver esse sistema defensivo quando estiver sob pressão. Se o Fluminense se sair bem num jogo que tiver essa situação, aí não, a gente pode começar a mudar o pensamento. Só que o time da Portuguesa, mesmo não sendo uma maravilha técnica, causou problemas para o Fluminense defensivamente, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Então, isso me preocupa um pouco. Porém, a vitória foi excelente. Parabéns ao Diniz, parabéns aos jogadores de ataque, jogadores de defesa. O Fluminense está fazendo o que tem, que um time grande tem que fazer, apesar de a diretoria do Fluminense não ver o Fluminense como um time grande, é uma bagunça. Parece que agora já vai ter uma outra eleição, que pode ser em março, sei lá, em abril, para escolher um outro presidente. Tomara que o Fluminense retome o caminho de time gigante, não se apequene o jeito que esse presidente aí conseguiu quase que fazer com o Fluminense. E um outro detalhe, esquece o Ganso. O Ganso não vai se dar bem com esse esquema do Diniz. O Ganso não tem a mobilidade que o Diniz quer para um time. Esquece Ganso, vai jogar dinheiro fora. Se quiser contratar um meio de campo, contrata um outro meio de campo que tenha uma agilidade maior, que não é o Ganso. Então, meu amigo torcedor tricolor, essa foi minha análise. Boa vitória, mereceu, jogou maior parte do tempo bem, não jogou com qualquer, o time da Portuguesa bem arrumadinho, deu trabalho, fez gols, parabéns ao Fluminense. Porém, só um alerta, o sistema defensivo de recomposição do Fluminense ainda não foi testado. Isso me causa problema. Escuta o que eu estou falando, meu amigo torcedor tricolor. Os laterais estão subindo ao mesmo tempo e o Ayrton sozinho para marcar, que o Bruno Silva está indo muito e não está ajudando muito a marcar. Eu quero ver quando pegar um time com mais qualidade, que aí a gente vai ter uma base. Só que eu vou falar de novo, para início de trabalho e para o que todo mundo achava que ia acontecer com o Fluminense, nada daquilo. O pior que todo mundo achava não está acontecendo. Está acontecendo melhor, graças a Deus. Fazer até uma má comparação com o Santos. Todo mundo falava que o Santos estava na rabeira, a quarta força do Campeonato Paulista. Lá. O Santos, acho que acabou também o jogo no mesmo horário, ganhou do São Paulo. Porrou o São Paulo lá. São Paulo vinha ganhando, pô, São Paulo aí, São Paulo aquilo. Tomou na cipuada do Santos, que perdeu os jogadores, perdeu aquilo. Ganhou. Então, os estilos do Fernando Diniz, do São Paulo e do Santos são até parecidos. Então, parabéns, eu vou fazer depois do vídeo de Santos e São Paulo, parabéns já antecipadamente ao Santos e parabéns ao Fluminense. Mas tem que ficar de olho que é apenas início de trabalho, mas iniciar o trabalho com vitória, isso dá uma empolgação e visa um horizonte aberto. Então, meu amigo
Torcedor tricolor, essa foi minha análise. Um grande abraço, curta, compartilhe. Uma grande vitória do Fluminense, 3-1 em cima da Portuguesa. E é líder até sair o resultado do Vasco, que joga contra o Americano. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui, conta com a participação de todos. Valeu, fui, tchau.